Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro o Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma atualização aí, principalmente para quem já está utilizando-se do operacional, da regra de coloração, do nosso indicador aí que a gente tem compartilhado com vocês, que se trata do PRT alta voltagem, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês hoje aí para que vocês possam estar tendo noção das melhorias que a gente trouxe para o indicador. A gente iniciou ele já inclusive com o modelo padrão, né? Aquele modelo que muitos já conhecem aí no YouTube por outro nome, ou melhor dizendo, no próprio Instagram por outro nome. No entanto, trouxemos ele com o básico, né? Que eles já se utilizam-se do operacional até mesmo lá e comercializam ele dessa forma. Porém, trouxemos uma melhoria aí para o modelo Black, né, do qual tem um filtro que traz para nós um pouco mais de filtragem com relação às entradas. No entanto, a gente vem para um modelo aí que seria, vamos assim dizer, uma terceira versão, mas eu dou o nome aí como versão 2, que se trata de um filtro que vai ainda nos beneficiar ainda mais com menos entradas, porém com assertividade ainda melhor. E pasmem os senhores que essa assertividade ela aumentou bastante. E eu devo isso aí também, primeiramente, não somente a vocês que são inscritos aí, mas a alguns que têm compartilhado aí juntamente comigo o desempenho com relação ao operacional no decorrer desses meses aí do qual já tenho se utilizado, principalmente os membros, né, premium do canal que têm compartilhado comigo esse feedback e até mesmo aí as suas assertividades com o operacional. Visto isso, a gente traz hoje para vocês aí essa melhoria, tá bom? Vamos compartilhar com vocês aí melhoria estas que eu menciono com vocês e dou aí os créditos aí a duas pessoas que trouxeram para mim esses indicadores que eu posso estar colocando junto, até mesmo para que o operacional possa estar funcionando ainda melhor, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se você não faz parte do canal, então ative o seu sininho aí, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo aí o conteúdo que a gente tem compartilhado com vocês no decorrer dessa caminhada, tá bom? E se vocês não sabem ainda, tá bom? Tem na parte aí de curtida aí, inclusive um hypar, que é algo que é novo aí no YouTube e há um tempo o pessoal tem já se utilizado desse benefício, que se trata de algo relacionado à parte de curtir e até mesmo hypar, que é uma pontuação do qual o YouTube ele acaba se utilizando-se dela para poder estar entregando mais pessoas. Então, me dê essa ajuda aí, me dê essa força aí, é o mínimo que eu peço para vocês aí no decorrer dessa jornada para que a gente possa estar aí alcançando ainda mais as pessoas para que possa ter esse benefício que vocês estão tendo, tá bom? E se porventura você tiver também alguma sugestão, até mesmo críticas e dúvidas, deixe para mim aí nos comentários aí que a gente vai estar respondendo a cada uma delas, tá bom? Convido vocês também para participar do grupo de estudos do Telegram, tá bom? Grupo esse do qual a gente troca figurinha dali muitas das vezes. Grupo esse do qual vocês têm contato direto comigo também. O link vai estar na descrição do vídeo aí para que vocês possam estar participando também. Vale ressaltar que a gente está fazendo uma atualização, né, do operacional, da regra de coloração, não é nenhuma indicação de compra ou venda, tá bom? Mas se porventura você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar no final aí um card para que vocês possam estar tendo acesso ao primeiro conteúdo relacionado a esse indicador que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Bom, vamos iniciar aí primeiramente aí com o nosso índice, tá bom? A gente tem aí o original do qual trabalha-se com ele no 8R, vou estar só alterando aqui, tá bom? Vou estar deixando aqui tudo como não, só para que a gente possa estar dando uma olhadinha com relação ao operacional, como que ele funciona, né? Eu vou pegar aqui a parte de indicador também dele, tá? O indicador, vou estar alterando ele aqui também os seus parâmetros, vou deixar tudo como não, aplicar, pronto, e dou um ok aqui, beleza. Já tenho ele aqui no seu padrão, né? A gente vinha aí no primeiro vídeo já falando a respeito dele, inclusive se utilizando-se do 8R, tá? A gente está falando aqui do 8R, a gente tem aí ele já sendo plotado para nós, tá bom? Se trata de um indicador do qual a gente tem a regra de coloração para o box.
onde a gente também inclusive tem aí o próprio indicador sendo plotado no gráfico. Então, no primeiro vídeo eu falo como a gente faz isso daí, tá bom? Não se trata de uma estratégia que a gente importa ela para dentro do Profit, tá? O link eu deixo na descrição para que vocês possam estar utilizando. Lembrando-se que o conteúdo ele tem que ser utilizado na plataforma da Nelogica, tá? Serve tanto para o Profit como também para Black Arrow, serve também para os ativos aí relacionado aos pares de moedas, do qual a Black Arrow ela tem aí a condição de poder estar fornecendo para nós, e por se tratar da Nelogica também, tá bom? Então, tanto índice quanto dólar, Nelogica, Profit, como também Black Arrow, você pode estar se utilizando desse mesmo indicador e dessa regra de coloração, tá bom? Então, primeiramente eu coloco como uma regra de coloração no box, né? Eu vou com o botão direito em cima do próprio candle aqui, ou do próprio box, e insiro ela como uma regra de coloração. É a mesma coisa, eu vou aqui inserir como indicador. Eu posso estar inserindo ele como indicador, Black, e eu já vou ter aqui a versão 1 e eu vou ter a versão 2, né? A versão 2 é que eu compartilho com vocês aí, tá bom? E aguente as pontas aí que até o final do vídeo eu vou estar dando para vocês aí um bônus aí para que vocês possam estar se utilizando desse indicador aqui, para que ele não fique somente com os membros aí do canal, tá bom? Então a gente já tem ele aqui no seu formato padrão, tá bom? Como eu menciono no primeiro vídeo, vocês podem estar dando uma olhadinha lá onde eu falo a respeito desse padrão aqui, que seria o primeiro. Eu falo também a respeito do padrão Black, que seria o modelo 2, tá bom? Deixa eu pegar aqui novamente aqui, vou alterar aqui para modelo 2 também, que seria só o filtro Black, tá? Que ele vai trazer para mim essas entradas aqui mais filtradas, tá bom? A gente tem aí um horário estipulado, tá bom? Inclusive nesse modelo 2 aqui eu já coloco até o horário também, tá? Para que a gente possa estar configurando aí. Então, se tratando de índice, a gente trabalha após as 9h15. Então, eu coloco aqui um horário inicial de pausa das 9 horas às 9h15, para que ele não plote nada para mim aqui, tá? E depois, a partir do meio-dia, eu já desconsidero já e não utilizo-se dele para poder estar operando. Se eu deixar aqui 22 e eu deixar aqui também 22, a gente vai ver que ele vai estar dando para mim outras condições. Então deixa eu alterar aqui também, que seria no filtro da cor. Deixa eu só pegar aqui, aqui, e aí eu vou deixar aqui 22, 22, pronto, já tenho aqui 22, 22. Aí ele plota para mim aqui mais condições. Se eu deixar aqui no filtro não, a gente vai ver que ele vai dar mais entradas para nós aqui já logo no começo do dia, tá bom? E a gente tem isso daí assim como está se utilizando. No entanto, como eu mencionei com vocês, eu acabo deixando-se como configuração aí o horário aí para o índice a partir das 9 horas e às 9h15. Então eu deixo aqui 9 horas, 9, e eu vou deixar aqui 9h15, porque eu não quero que ele plote para mim antes das 9 horas. Eu quero que ele plote para mim somente após as 9h15, que seria o horário mais interessante para poder estar pensando ali até mesmo na entrada. Vou deixar aqui só 9h16, porque 9h15 é o limite ali. Então após o 9h15 ele pode estar dando para mim as condições de entrada, tá bom? Então no primeiro vídeo eu falo a respeito do modelo tradicional e eu falo a respeito do modelo com filtro. Agora eu vou utilizar o que? O modelo conservador, que é a terceira alternativa que nós temos aí para poder estar se utilizando, tá? Então eu vou colocar aqui, vou estar alterando aqui também juntamente com esse filtro aqui, tá? Vou estar colocando aqui conservador também, dou um OK, o horário continua o mesmo, e aí eu posso estar me utilizando-se dele aqui para poder estar analisando, tá? Então a gente vai falar aqui a respeito de algumas situações aqui, inclusive indicadores que pode estar auxiliando a gente na tomada de decisão. A olho nu, a gente já tem aqui o que? Uma condição para poder estar pensando o que? Em termos de pontuação, tá, pessoal? Vamos estar só colocando aqui a senha.
Tá? Pro índice, a gente tem aí uma condição de poder estar buscando 180 pontos para um alvo, para um stop de 150 pontos. Então a gente já tem aqui a configuração pro índice 11R, tá? A gente vai pro 11R aqui, a gente deixa de estar se utilizando esse do 8 lá para poder estar passando a utilizar o 11R, tá? Eu acho que para mim, ao meu ver, ele teve mais relevância, entra um pouco menos, mas a gente busca aí uma assertividade maior, tá bom? E a gente tem aquela seguinte situação, como eu mencionei já no primeiro vídeo, poder se estar fazendo apenas uma operação no dia, tá? Que já traz para nós uma assertividade muito boa, até porque a gente está buscando ganhar mais e perder menos, ou seja, eu estou buscando um alvo de 180 para um stop de 150. Se eu tenho uma assertividade de 50% no trade ali no decorrer do mês, eu já saio positivo já naquele mês por conta de estar buscando que uma quantidade de pontos maior do que a de perda. Então aqui a gente já observa já, né, nesse modelo aqui que a gente já teve aqui o que uma condição aqui de venda onde estava nesse ponto aqui com stop lá em cima, né? E a gente tinha ali o que? Um alvo a ser atingido. A mesma coisa aqui se tratando de compra, a gente tem aqui uma condição de compra, tá bom? Que foi dada ali após as 9h15 e a gente tem um limite aí para poder estar operando até o meio-dia, tá bom? Então a gente já teve outra assertividade aqui e a gente pode estar fazendo o que? Um melhor de 3, como eu já mencionei no primeiro vídeo, e até mesmo buscando apenas uma única operação no dia, ou seja, fez a primeira, não faz outra mais e se encerra-se naquele dia. Caso contrário, eu tenho um gerenciamento do qual eu posso estar fazendo uma melhor de 3, eu posso estar o que? Buscando, nesse caso aí, quando se trata de uma melhor de 3, buscando por um acerto, 2 acertos eu paro, ou um acerto, uma perca e mais uma perca eu paro, ou uma perca e uma perca eu paro, ou seja, fazer 3 operações. Então, se porventura eu fizer 3 operações, eu ganhei uma, perdi a outra, e na outra eu ganhei, eu paro. Opa, ganhei uma, perdi a outra, eu paro. Perdi uma, paro. Ganhei uma, ganhei duas, eu paro. Que seria a melhor de 3. Ou fazendo apenas uma única operação. Então, se eu fizer uma entrada aqui de venda e eu for fazer uma melhor de 3, eu posso estar fazendo essa outra aqui novamente. E a gente vai ver que o operacional até tem dias que ele não vai dar nem entrada, justamente por conta dessa situação aí de filtro que a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não teve entrada antes, a gente teve uma entrada aqui embaixo aqui, que chegou a dar um stop, depois tivemos uma outra aqui que chegou a dar o ganho. A gente já teve 2 entradas aqui nesse dia, e a gente já observa que nessas 2 entradas que eu tive aqui, pelo fato dessa aqui eu ter levado um stop de 150 pontos, nessa daqui eu já tive um gain de 180, então eu já estou positivo já. Então aqui, se porventura surgisse mais uma oportunidade, eu poderia estar fazendo. A gente vai para cá e a gente vai ver que se eu faço uma única entrada, nesse dia aqui eu teria feito um gain, nesse dia aqui eu teria feito um loss, porém eu já estaria positivo por conta do risco retorno ser positivo. Então a gente vai olhando para trás aqui, a gente vai identificando aqui que no longo prazo a gente tem condições favoráveis aí. Então o dia começou aqui nesse ponto aqui, eu já teria feito o meu do dia, no caso já teria parado se eu fizesse apenas uma, mas se eu fosse fazer uma segunda para se caracterizar como o melhor de 3, eu teria feito mais uma entrada aqui e a gente já teria atingido o nosso objetivo lá, tá bom? A gente vem para cá, a gente vê que o objetivo ele foi atingido e não teve stop, ele foi pego exatamente nesse ponto aqui de saída. E a gente vai olhando para trás aqui, vamos apenas olhar mais um, eu não quero me estender muito nesse vídeo, até porque é só uma atualização mesmo. E a gente tem aqui uma condição de entrada, que já foi dado um resultado ali, se eu vou para o melhor de 3, eu tenho mais uma condição aqui, e a gente tem mais um alvo ali que está sendo atingido, tá bom? Então aqui se tratando de índice 11R, tá? Seria o mais interessante. Vamos dar mais uma olhadinha para trás aqui. Aqui foi uma operação que chegou aqui, bateu e deu ganho. Vamos ver se teve aqui, ó, teve esse dia, não teve operação. Esse dia aqui também não teve operação.
esse dia aqui teve operação e teve um stop. A gente vai ver esse dia aqui que teve operação e teve o gain ali. Ou seja, é um filtro conservador mesmo, mas que traz para nós uma assertividade melhor na nossa operação, tá bom? Então, agora a gente vai para o dólar aqui. Deixa eu pegar o dólar, WDO. Deixa eu pegar o FUT para que a gente possa ter um histórico maior. Quatro tickets de Renko, tá? O dólar, a gente busca por um risco-retorno de 1 para 1,2. Então, se eu estou buscando de 1 para 1,2, o meu primeiro alvo, né, nesse caso aqui, seria um alvo de 5,5 pontos para um stop de 4,5 pontos. Então, aqui seria a minha entrada e a minha saída seria aqui embaixo, tá? Eu tenho uma segunda saída aqui, caso eu queira buscar 2 para 1, mas como padrão, né, no primeiro vídeo, inclusive, eu comento a respeito de estar buscando de 1 para 1,2 por conta de ser um risco-retorno já positivo. A gente vai ver que nesse dia aqui não teve nenhuma entrada. A gente mantém aqui o 4R, né, no caso, que é o que a gente tem utilizado sim, no dólar. Pode-se seguir os mesmos critérios, tá? Que seria o risco-retorno de 1 para 1,2, porém a gente pode estar buscando apenas uma primeira entrada no dia ou de repente um melhor de 3 aí. Aí é questão de estar analisando aí os prós e os contras e principalmente aí o gerenciamento de risco, que é tão importante quanto o operacional em si, tá bom? Para que ele possa estar alinhado, para que você possa estar tendo uma boa durabilidade no mercado financeiro aí, tá bom? Então a gente teria aqui a primeira entrada aqui, que já foi paga já logo em seguida, de 2,5 pontos para um stop de 2. A gente vai ter uma segunda entrada, que vai ser essa daqui, que a gente teria o que? Um stop inicial, deixa eu pegar aqui, risco retorno, um stop inicial de 4,5 pontos e um gain de 5,5 pontos, tá bom? E a gente teria o segundo alvo ali também, caso tenha se parcial ou algo do tipo, para poder estar trabalhando, tá? A gente vem para o outro dia aqui, vamos dar uma olhada, né? A gente teve aqui um stop inicial nessa primeira entrada aqui, que foi um stop de 2,5 pontos. Depois a gente teve uma outra entrada aqui nesse ponto aqui, que trouxe para nós aí um resultado de 3,5 pontos para um stop de 2. Já estamos positivo aqui nessa entrada e a gente já tem aí dois trades. Se porventura eu estou trabalhando com o melhor de 3, eu posso ainda ter uma próxima entrada. Vamos ver se essa próxima entrada surgiu. Ela teve aqui nesse ponto, a gente teve daí no caso aqui exatamente aqui um stop que foi acionado aqui, tá bom? Então a gente teve o stop aqui, aqui não chegou a pegar o alvo não, foi um stop que foi acionado aqui, a gente pararia nesse dia aqui. Então é a questão de estar analisando, né, os prós e os contras. Conheço pessoas que estão trabalhando aí com o operacional já e já mencionou que faz no máximo 2 entradas no dia, que é a primeira e a segunda, e aí já para, não opera mais. Tivemos aqui esse dia aqui uma entrada também que foi dada aqui, que foi paga. Lembrando-se que o dólar, a gente tem um critério do qual a gente utiliza-se, que é exatamente esse aqui, ó, o dólar. A gente trabalha com ele após as 9h05, tá, pessoal? Bem lembrado aqui, deixa eu ajustar aqui, porque até então eu não ajustei antes. Deixa eu ver aqui se de repente eu não tinha dado alguma entrada anteriormente aqui. Não, foi somente essas aqui mesmo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o dólar, essa daqui chegou a pagar, essa daqui foi no dia de gap aqui, essa aqui chegou a estopar, a outra ali também. Vamos ver. Aqui a primeira entrada foi exatamente nesse ponto, a segunda chegou a pagar, a terceira estopou e a quarta aqui chegou a pagar. Uma, duas, três. Então 3 entradas teria encerrado aqui, tá? Bom, eu vou estar compartilhando com vocês, tá, pessoal? Aqui ele já está dando gap aqui, estou no WL Foot, tá certo? Isso mesmo. Vamos ver se teve outras oportunidades aqui, só tomei essa daqui também. Essa daqui que chegou a pagar também. Deixa eu ver se teve mais alguma coisinha para trás aqui. Teve dias que não teve entrada, tá? Assim como no índice também tem dias que não vai ter entrada. No entanto, os critérios são os mesmos que a gente utiliza ali no índice e no dólar, tá bom? Então não chega a mudar nada. O que muda é o que? É o fator horário. O índice a gente utiliza-se dele após as 10 horas, às 9 horas e 15 minutos. Então eu vou estar configurando o índice no caso
para poder estar operando em que formato? Das 9, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, né? Que seria nesses parâmetros aqui, das 9 às 9h05, se tratando de dólar. Então, ou seja, nesse período aqui das 9 às 9h05 ele não faz nada. E do meio-dia às 22 ele não faz nada. Então ele vai plotar as cores, né, e o indicador somente das 9h06 até as 11h59. Deu meio-dia, ele já para e ele não plota mais nada. Então aqui a gente está falando do dólar, tá? E para o índice seria das 9h15, das 9 às 9h15 e depois do meio-dia às 22 horas. Então, tanto para a regra de coloração como para o indicador, eu preciso estar colocando que os mesmos parâmetros para que ele possa estar entendendo o que eu estou querendo fazer. Então, por exemplo, aqui eu já tenho que colocar o que? Das 9, deixa eu só pegar aqui, das 9h05, das 9 às 9h05, para que ele possa estar conciliando-se com a regra de coloração. E aí ele fica igual daí no caso, tá bom? O que eu queria compartilhar com vocês também é o que? É para quem está utilizando-se também, né, no formato raiz, que estaria lá o início, o que é algo que pode estar beneficiando vocês aí, que seria o que? Eu deixar ele sem os filtros, tá? Deixo ele sem os filtros. E eu posso estar fazendo o que? Colocando a demarcação que a gente tem do Six Trader, tá bom? Para quem não faz parte ainda do grupo Six Trader, vocês podem estar entrando lá no grupo, tá? Inclusive na descrição do vídeo tá aí o link para que vocês possam estar se utilizando-se dele, para poder estar entrando no grupo do Telegram, onde você vai estar adquirindo, né, esse indicador que ele demarca para nós o que? O limite de volatilidade e também a região de projeção de FIBO, que é o que eu tenho aí compartilhado com o pessoal que tem acompanhado aí as lives ao vivo que eu tenho feito. Mas de antemão vamos trabalhar somente com o que? Somente com a demarcação de limite de volatilidade. Então eu vou tirar aqui agora a região de FIBO, tá? Vou deixar aqui não e não. Vou vir aqui embaixo também, juntamente a esse daqui. Vou estar tirando a região de FIBO, vou deixar não. E a região de FIBO do dia anterior, vou deixar não também, tá ok? O que eu vou estar olhando aqui agora? Eu vou estar olhando o quê? Essas regiões aqui. Se o mercado ele vem nessa região aqui de cima aqui, deixa eu pegar aqui o meu marcador aqui para que a gente possa estar entendendo melhor. Deixa eu só abrir ele aqui para poder estar se utilizando-se dele, tá bom? Então vamos lá. Se porventura o mercado ele vem nessa região aqui, o que eu estou buscando? Eu estou buscando que condições de pensar em venda. Se ele vem nessa região aqui, eu estou buscando que condições de poder estar pensando em compra. Por quê? Porque eu quero vender melhor, tá bom? E eu quero comprar melhor. Só que a partir do momento que o mercado ele rompe essa região aqui e que ele retorna, eu começo a pensar aqui em compra. Por quê? Porque essa minha resistência aqui foi rompida, aquilo que era resistência virou suporte e o mercado ele está dando indícios para mim de que a força é compradora. E a mesma coisa quando acontece nessa região aqui. Se ela é rompida, então aquilo que era suporte se torna agora para mim uma resistência. E aí eu começo a pensar em vendas nessas regiões aqui. Então, pensando dessa forma aqui, vamos olhar agora para o indicador e vamos ver como é que ele se comporta com relação a isso. Deixa eu ir aqui para o nosso amigo índice, que a gente vai estar entendendo melhor, até porque ele se movimenta mais. Não que no dólar isso aqui não funcione, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue encontrar alguma situação aqui no dólar que pode estar trazendo para nós aí o conceito do qual eu estou querendo que vocês possam estar entendendo. Então vamos olhar aqui, chegou na região aqui de volatilidade superior, porém não deu gatilho nenhum de venda. Observe-se que não tem nada aqui, né, dentro do horário. Vamos ver aqui, olha, aqui a gente já está começando a identificar já regiões.
para poder estar vendo, ó, teve aqui a região, veio, bateu cabeça aqui, porém não deu a gatilho ali ainda. Vamos ver mais para trás aqui, a princípio não, aqui, vamos ver aqui, ó, aqui a gente está falando do dólar ainda, tá? A gente não está no índice, a gente está no dólar aqui ainda. A gente vai ver que aqui ele chegou a dar característica para nós, observa-se que aqui ele chegou a dar característica para nós. Vamos ver aqui, ó, o que aconteceu nesse ponto aqui. Ele gerou para nós uma proteção aqui em cima, e aí a gente tem aqui o objetivo de 3 para um stop de 2, aonde era resistência passou a ser onde era um suporte passou a ser uma resistência para nós, onde a gente começa a pensar em condição de venda, e a gente vê o indicador dando essas características para nós, tá bom? Então aqui no caso teve o rompimento, o mercado voltou para dentro, aqui está fora do horário, por isso que não plotou, tá? Porque se tivesse plotado aqui seria uma condição de poder estar pensando em compra, mas dentro do horário, tá bom? Então não basta ele somente dar a condição, mas é necessário que ele venha dar dentro do horário, tá? Vamos para o índice aqui, que é onde a gente consegue identificar ainda mais essas situações, tá bom? Vamos ver aqui no dia anterior aqui, a gente não teve nenhuma condição dele poder voltar aqui para poder dar características de tomada de decisão para poder estar pensando em compra. Aqui em venda ele não acionou, tá? Não chegou a dar o raio aqui para poder a gente estar pensando. Vamos estar dando uma olhadinha aqui em cima, também não. Aqui, olha, aqui a gente já teve condição já. Observa-se que o mercado ele veio rompendo a região que até então era a resistência, tá? Ele rompeu, aí depois ele veio novamente testar. Olha só o que ele deu aqui, é o gatilho de entrada para nós. No índice o stop é 150 para um alvo de 180, e a gente teria a condição aqui, olha, que seria justamente aonde deu para nós o que? A regra de coloração alinhada ao raio, e a gente teria o que? Uma proteção abaixo daquilo que era uma resistência, passou a ser um suporte para nós. Então a gente consegue estar utilizando-se desse fator aqui, poder estar alinhando a nossa entrada numa região que a gente comentou ali anteriormente. Se rompeu, eu espero ela ser testada para poder estar pensando daí de repente numa compra. E é exatamente isso aqui, olha. Se porventura viesse aqui embaixo e tivesse rompimento, eu pensaria numa venda. Então vamos ver aqui se a gente consegue identificar alguma coisa. A princípio nada ainda, a região não foi testada, mesma coisa aqui também não. A gente teve aqui, estamos no Infut, e ele não está pegando mais dias para trás aqui, para a gente poder fazer uma análise. Deixa eu só ver aqui se eu consigo, tá, 30 dias, vou colocar aqui 60 dias aqui, aplicar 60 dias, ok, para ele buscar mais para trás. Então aqui não, aqui a gente teve já, ó, a características, ó, lembra que eu mencionei, né? O mercado até então ele chegou na região aqui que a gente já havia comentado anteriormente, que era uma região de o mercado veio aqui, testou, voltou. Se ele desse para mim uma condição de verde aqui, que seria as características de estar pensando em compra, eu pensaria em compra. Como ele fez o rompimento, voltou, veio novamente. Aí aqui, ó, ele já deu gatilho para mim para estar pensando em venda. Então é onde eu vou estar pensando na venda alinhada ao que? A resistência que eu tenho ali que vai estar trazendo para mim proteção. Então não necessariamente eu só entro ali sem nada me dando condição. Eu estou entrando aqui com base que numa proteção, que seria essa minha resistência, que até então era um suporte, que foi rompido, testou aqui novamente, voltou rompendo, veio para dentro, fechou e aqui ele me deu condição. Então, ou seja, aqui seria o que? Uma entrada de venda com a minha proteção aqui em cima, e eu teria a condição de buscar ali o meu objetivo, tá? Então ali se tratando de venda. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, pensando ainda. Vamos lá, a gente tem aqui outra condição do qual foi dada, né, em regiões de compra, que foi aqui em cima. Eu ainda prefiro essas que vêm aqui nessa região, tá? Mas é válido o estudo para vocês poder estar analisando, tá?
No entanto, aqui acima dessa região eu começo a pensar em compra. Às vezes, se eu colocar uma média aqui, média móvel, vamos colocar uma média móvel de 20 períodos aqui e vamos ver se ela está dando uma condição de poder estar pensando de repente numa compra numa região como aquela que a gente estava mencionando ali. Ainda não. Deixa eu ver. Ou era aqui? Não, era mais lá atrás. Vamos ver onde é que estava aquela condição. Aqui não. Foi mais para trás ainda. É acima da nossa principal resistência. Porque às vezes ela sim pode me dar esse auxílio. Foi exatamente nesse ponto aqui, olha. A gente teria o rompimento, né? Embora eu gosto dessa região aqui melhor para poder estar pensando, né? Aqui a gente teria a nossa compra e a gente teria uma média aqui embaixo aqui dando condição para nós poder estar pensando nela como um suporte, né? Então a gente teria essa condição de poder estar pensando também, tá? Vamos estar dando uma olhadinha exatamente agora mais para trás ali se a gente encontra alguma coisa. Não, ainda não. Isso que eu estou olhando somente essas regiões ali, tá, pessoal? Olha, aqui a gente teve o rompimento, tá? Olha aqui, observe que aqui a gente teve o rompimento. A gente não teve condições de pensar em entrada de compra aqui, não acionou nada quanto ao gatilho, tá? Deixa eu pegar só o do indicador aqui. Eu vou ter que alterar ele aqui para colocar ele como 30 dias também, tá? Dias para trás. Isso. Aqui não tem nele. Mas vamos lá, aqui ele está dando para nós condição de poder estar pensando numa venda aqui, tá? O meu stop, olha só, ele não está acima dessa região, por isso que eu comento que eu prefiro quando o meu stop está acima da região e não necessariamente aqui embaixo, que só estaria a média passando, eu prefiro ele aqui em cima, tá? Mas vai de cada um. Essa ali não seria uma entrada assim que eu particularmente pensaria em estar fazendo, visto essa questão aí, tá? Então, é mais um indicador aí para poder estar auxiliando vocês aí na tomada de decisão, principalmente para quem está utilizando o modelo padrão, tá bom? Que é esse modelo sem os filtros, tá? Devido à sua intensidade aí com relação às entradas, ele pode estar beneficiando aí, tá? Aqui a gente não teve ele acima da média ali também, ó. Outra situação, olha só, a gente evita muito isso daqui, ó. Se a gente souber esperar, se a gente tiver paciência para poder estar aguardando ali o melhor momento para poder estar entrando, tá? Então, se eu for operar somente isso daqui, utilizando-se como suporte e resistência, essas regiões ali, eu acredito que no longo prazo a gente pode estar colhendo bons frutos aí, tá bom? Então é questão de ter paciência mesmo, tá aguardando. Olha, o mercado veio aqui, tá dentro aqui da região ainda. No momento em que ele saiu para fora da região, a gente já observa que aqui, ó, ele já deu condição, olha. E aonde é que está a nossa proteção aqui, ó? Nessa condição aqui, ó, como eu mencionei com vocês, ela vai estar atrás ali, ó. Exatamente, ó, ela está atrás da linha aqui, ó, atrás da nossa proteção. Era uma resistência, foi rompida, teve o primeiro rompimento, segundo rompimento, veio, testou agora, passou a ser um suporte, teve o nosso raiozinho aqui embaixo, aqui, deu a regra de coloração, tem uma minha entrada aqui, passou um calorzinho ali, mas mesmo assim ele ainda pagou para nós a operação lá. Então, ou seja, é ter paciência e não necessariamente querer operar todo dia, né? Mas olhar a longo prazo a assertividade que o operacional pode estar trazendo para cada um de nós, tá bom? Eu queria dizer para vocês aí, né, aproveitar a oportunidade, inclusive, tá bom, para poder estar compartilhando com vocês aí algo que eu mencionei, inclusive, no início aí. Esse aqui é um indicador que ele está liberado para os membros do canal, tá? No entanto, eu vou estar disponibilizando aí para quem for membro lá da área de estudos referente aos indicadores, né?
que se trata do Telegram, né? Lá é gratuito, não tem custo algum para que vocês possam estar acessando. Eu vou estar disponibilizando lá, tá bom? Desde que você esteja lá na área de estudos do Prefiro Renko lá, até mesmo no Telegram, e lá vocês vão estar podendo estar baixando isso daí. Eu vou deixar lá por um período aí de aproximadamente aí 20 a 30 dias aí, para que você possa estar utilizando-se desse indicador. Para aqueles que são membros do canal, ele vai estar disponível aí na área de membros aí, a qual vocês têm ali a comunidade, para vocês poderem estar acessando aí o conteúdo aí de forma a estar se utilizando-se dela já, tá bom? E para você que ainda não faz parte dos membros, você é nosso convidado para poder estar tendo a oportunidade de poder estar se utilizando-se das estratégias premiums que a gente tem ali liberado para cada um de vocês que são membros e daqueles que têm até mesmo interesse, tá bom? Então, você é meu convidado a participar, tá contribuindo com o canal para que a gente possa estar evoluindo e crescendo juntos, tá bom? Mas vale ressaltar que essa estratégia vai estar ali na parte do Telegram aí para quem tá ali, tá bom? Então não adianta mandar para mim aqui no comentário que tá querendo que eu envie algo do tipo, porque eu não vou estar disponibilizando aqui, mas vou estar disponibilizando lá no Telegram, tá bom? Então é só você clicar no link aí do Telegram aí e entrar lá de forma gratuita, não vai ter custo algum para você, para que você possa estar pegando essa estratégia aqui, essa regra de coloração premium, e para que você possa estar se utilizando-se dela aí por um período de teste aí. A gente está falando hoje aí do dia 7/7, a gente vai estar disponibilizando para vocês aí de forma gratuita aí até o mês que vem. Então, você é nosso convidado a participar, poder estar se utilizando dessa estratégia aí para poder estar fazendo seus próprios backtests. E eu acredito que se você seguir a risca aí, você vai ter bons resultados e bons gains, tá bom? Lembrando-se que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, e que você deve estar estudando e até mesmo estar alterando aí para que você possa estar utilizando-se da melhor forma possível. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça, se inscreve no canal, deixe sua curtida, deixe seu like aí. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, compartilha comigo aí, porque a intenção é evoluir e ao mesmo tempo também tá ajudando a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Bom, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!